O capítulo 13.1.9 diz a queda das igrejas protestantes e católica na Europa. Bom, essas igrejas ligadas à maçonaria, é claro que essas igrejas cairão. Veja esse artigo que eu vou mostrar para vocês, que fala dessa queda. Eu comentei, o meu comentário, a ligação com a maçonaria e teologia antissemita, entre outras questões, explica a grande queda das igrejas protestantes na Europa. Esse é um artigo de março de 2020. O título do artigo diz: a agonia do cristianismo na Holanda. Na verdade, é a agonia das igrejas reformadas e da igreja católica. Aí traz aí o nome dos autores, né? Benjamin Du, tá ok? E aí o comentário do artigo diz: um êxodo drástico da igreja está em curso na Holanda, com 2 igrejas fechadas a cada semana. Um homem tornou-se o principal conselheiro do país sobre como reaproveitar os edifícios que costumavam ser santos, ou seja, o que fazer com esses prédios abandonados. A cada semana, 2 igrejas reformadas ou católicas e abandonadas na Europa. Alguns são demolidos, enquanto outros acham nova vida como mesquitas, lojas e até mesmo centros de recreação. Isso é um artigo que está na internet, que eu estou lendo. Os bancos da igreja serão vendidos de acordo com o tamanho. Os mais curtos, de 3,6 metros de comprimento, podem ser comprados por 40 euros, R$96. Os bancos mais longos, de 6 metros, por 60 euros, R$140. Os fiéis da cidade holandesa de Bilthoven já carregaram 17 bancos para fora de seu santuário. Os bancos não serão um problema, diz Mark de Baia, mas o órgão e a pia batismal, pesando centenas de quilos da parte de trás da igreja, serão mais difíceis. Mark de Baia é um historiador de arte em Utrecht, localizado a cerca de meia hora de trem de Amsterdã, mas também se poderia chamá-lo de liquidante. Se fosse no Brasil, vamos dizer, se uma igreja evangélica, uma igreja cristã tem algum problema, ela vai à falência. Os bens que existem ali, os membros que sobrarem, eles vendem, ou até o pastor que teve algum problema vende. Só que o que ocorre, as igrejas reformadas, irmãos, elas pertenciam e pertencem ao Estado. Quem construía a igreja era o Estado alemão, era o Estado romano, pertencia ao Estado. Então, por isso que o Estado que está se apropriando, porque os membros simplesmente abandonaram, ninguém mais vai naquelas igrejas, o Estado está vendendo. Mark de Baia é um historiador de arte em Utrecht, localizado a cerca de meia hora de trem de Amsterdã, mas também se poderia chamá-lo de liquidante. Eu repeti essa leitura. Prosseguindo. Ele é um homem que fecha igrejas. Quando uma paróquia é dissolvida, quando uma igreja é fechada, de Baia está lá. E ele tem muito a fazer. Veja, já surgiu uma profissão para cuidar das igrejas abandonadas na Europa. Por que essas igrejas estão abandonadas? Porque elas são igrejas ou da Babilônia Apocalíptica, ou dos filhotes da Babilônia Apocalíptica, as igrejas reformadas, que adotaram a teologia liberal, o liberalismo teológico, adotaram a doutrina, claro, da predestinação, que era católica, ligadas à maçonaria. Não tem como essa igreja ir para frente. As pessoas não sentem a presença de Deus neste lugar. O artigo prossegue. Cerca de 4.400 edifícios, preste atenção nesse número, não é um número comum não. Cerca de 4.400 edifícios de igrejas permanecem na Holanda, mas a cada semana, cerca de 2 deles fecham as suas portas para sempre. Isso afeta principalmente os católicos, que serão forçados a descartar metade de suas igrejas nos próximos anos. Ou seja, vai chegar um ponto que, claro, a instituição vai fechar completamente.
E isso é apenas o começo, diz Debaia. Sua voz ecoa na construção abobadada, onde o sol coado do outono incide lateralmente através das vidraças. Debaia se coloca atrás de um bloco tão grande quanto um freezer comercial. Até 1º de julho de 2006, isso era o altar da igreja de Lawrence em Beethoven, ao norte de Utrecht. Mas, naquele dia, a igreja se tornou bem imóvel e o altar onde os fiéis tinham sido abençoados, casados e velados tornou-se um pedaço de cimento. No início, houve uma discussão sobre a conversão da igreja em um centro comunitário, mas os católicos queriam vender rapidamente e uma empresa construtora comprou a propriedade consagrada. No próximo ano, Lawrence será demolida, abrindo espaço para um condomínio de 62 apartamentos em seu lugar. Arquitetonicamente, a perda pode ser suportável, diz Debaia. A igreja construída na década de 60, quando as comunidades católicas em Beethoven e Bilt cresceram tão rapidamente que os 2 distritos precisaram de 3 igrejas entre si. Ela foi construída de forma rápida e simples. Um outro subtítulo no mesmo artigo continua: bancos vazios. Durante anos, o número de fiéis vem diminuindo. A tendência varreu toda a Europa Ocidental, com as igrejas forçadas a fechar na França e também na Bélgica. Mas na Holanda, o recuo do cristianismo na sociedade tem sido particularmente drástico. Vamos lembrar que a Holanda ela é extremamente liberal. A Holanda, o uso de drogas, estava para se liberar lá até a pedofilia. A igreja protestante sozinha perde cerca de 60 mil membros a cada ano. Nesse ritmo, ela deixará de existir por volta de 2050, dizem os chefes da igreja. A tendência levou às fusões de igrejas de várias comunidades. Lawrence, em Beethoven, consolidou sua congregação com a de outras 8 igrejas. Mas nenhuma dessas consolidações precisa mais do que uma igreja, um órgão e um altar de crucifixo. Todos os outros cálices, cruzes e bancos precisam ser descartados. O problema, diz Debaia, é que itens santos não vendem muito bem. Os edifícios em si, por outro lado, encontram novos inquilinos rapidamente. Em Eldmond, cerca de 80 quilômetros ao sul de Beethoven, até mesmo um supermercado se mudou para uma igreja que existia em 2001, virou um supermercado. Uma livraria foi aberta em uma antiga igreja dominicana em Maastricht, enquanto que igrejas em Utrecht e Amsterdã foram transformadas em mesquitas. Dos cerca de 17 milhões de cidadãos dos Países Baixos, cerca de 850 mil praticam o islamismo. Ainda assim, muitas outras igrejas estão simplesmente sendo demolidas. Durante os últimos 3 anos, Debaia vem fechando igrejas. Ele estava lá quando um plano estratégico foi desenvolvido para transformá-la, o convento de Santa Catarina, em um museu. Ou seja, ou é mesquita, ou é supermercado, ou é museu, ou é demolido. Juntamente com a Fundação para o Patrimônio de Arte Religiosa, ele também escreveu um manual com instruções para o fechamento de igrejas em 6 etapas, desde o estoque até o desinvestimento. Irmãos, quando eu cheguei nessa parte aqui, eu falei, você tem que marcar isso. A quantidade de igrejas sendo fechadas é tão grande que existem pessoas, instituições e até manual como fechar a igreja rapidamente. Ele vem sendo distribuído por diferentes paróquias desde abril e em breve será traduzido para o inglês. Por quê? Porque o mesmo está acontecendo nos Estados Unidos e na Inglaterra. A melhor solução, subtítulo do artigo. Recentemente, Debaia participou de um simpósio na Alemanha
e logo ele falará na Bélgica. Afinal, as igrejas não estão morrendo apenas na Holanda. Lá ele é um especialista em fechar igrejas. Quando ele chegar a ponto 5.4 em seu manual, intitulado Demolição, né, o ponto 5.4, né, as pessoas são frequentemente obrigadas a recuperar o fôlego, diz ele. Mas quando uma igreja tem pouca finalidade, valor emocional ou significado histórico, esta pode ser a melhor solução, acrescenta Debaia. Ou seja, grandes igrejas que os turistas vão lá, né, elas vão permanecer, mas igrejas de culto mesmo, as igrejas reformadas, está lá no Apocalipse. Jesus prometeu que colocaria os filhotes de Jezabel no leito, né, que eles seriam feridos de morte. Eles estão sendo feridos de morte. Ainda assim, Debaia se considera um salvador de templos. Ele quer preservar o valor deles. Suas instruções são destinadas a ajudar a distinguir entre o valioso e o sem valor. Com frequência, ele se apresenta em igrejas para oferecer orientação e apoio. Bancos e bíblias são normalmente vendidos aos membros da congregação. Altares muitas vezes encontram nova colocação na Europa Oriental, diz Debaia. Há uma grande demanda lá porque novas igrejas estão sendo construídas. Algumas semanas atrás, uma paróquia em Arnhem decidiu por uma utilização totalmente nova para a sua igreja, que estava vazio por cerca de 5 anos. Em final de novembro, a igreja de Joseph abriu um parque de skate com rampas e obstáculos na nave, cobrando $3,50, R$8,50, para passar um dia patinando entre as figuras de santos. Desde então, a frequência à igreja tem sido respeitada. Aí entra um comentário meu, aqui terminou o artigo, né? As igrejas que fizeram uma reforma na Babilônia apocalíptica, no Apocalipse são chamados de filhos de Jezabel. Estão no leito, como prometido na carta à igreja Tiatira. A igreja simboliza um período de domínio católico, conhecido na história como Era das Trevas. Veja Apocalipse capítulo 2, versículo 20 a 23. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeram. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, claro que é adultério espiritual, virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte a seus filhos. Aqui é uma profecia sobre as igrejas reformadas, os filhos da igreja católica. Ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Eu comento também, a Igreja Católica nunca foi uma instituição cristã. Nos dias de hoje, ela deixa clara a sua ligação com o velho culto à divindade pagã Mitra. Historicamente, se você estudar, o Império Romano ele era dividido na adoração a Júpiter, que era o grande deus protetor do Império Romano, e Mitra, que era o deus protetor dos soldados. Então, os soldados para a guerra, eles reverenciavam muito o Mitra. Os sacerdotes da igreja de Roma, quando viam uma perseguição, eles iam trabalhar naqueles cultos espírita que tinha possessão demoníaca. Agora, presta atenção no que eu vou mostrar para vocês. Aí no texto eu comento, olha, basta uma pesquisa rápida na internet e verificamos que todas as suas paróquias, todas as paróquias católicas no estado do Rio de Janeiro, são dedicadas a essa divindade pagã. Eu fiz uma pesquisa na internet, o Google mostrou. Eu fiz um print screen e está aí, olha, Mitra Diocesana de Petrópolis, né, aqui no Rio de Janeiro, Mitra de Niterói, Itaguaí, todas dedicadas à divindade pagã Mitra. Ou seja,
o diabo não esconde isso das pessoas. E as pessoas estão sendo enganadas seguindo essa divindade pagã.